Olá, estamos aqui em mais um episódio do Gestor Fora de Série. Eu sou Vitor Andrade e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre a experiência do cliente, aquilo que encanta o cliente, aquilo que com um olhar de encanto, aquela questão que tira o cliente da cadeira, né? E para tocar nesse assunto, hoje nós estamos aqui com um convidado bem especial, é o Périxson Batista, mais conhecido como Tico, diretor do grupo K Automotive, tá? Ele está aqui com a gente, ele tem 48 anos, tá? Mais de 30 anos de experiência no segmento automotivo, tá? Treinado em gestão empresarial pelo MBM Business School e gestão avançada pelo curso MBM Advanced. Bom dia. Ótimo dia. Tudo jóia? Tudo jóia. Preparado para essa experiência, o podcast? Bora lá, né? É isso aí. E falando um pouquinho sobre a experiência do cliente, vamos conversar, trocar um pouquinho de prosa aqui, falar um pouquinho sobre o que é a experiência do cliente. O que você entende como isso? Como que você aplica isso lá no seu dia a dia? Então, a experiência do cliente para nós, né, desde sempre foi essa satisfação. Mas a satisfação as pessoas, né, às vezes, só na qualidade da entrega do que compra. Não. Para nós é todos os pontos de contato, né? Desde o antes, durante e depois. Então, a gente faz um trabalho do antes de execução, né, da execução do serviço e tal. Então, a gente já trata essa experiência do cliente, né, nesses pontos de contato no melhor possível, né? Então, quando ele liga, a gente vai dar um atendimento, né, para ele sentir essa vontade de vir até a nossa empresa. Quando ele está, a experiência que a gente traz também sempre está tocando nesses pontos de contato que para chegar até a questão do serviço mesmo dele. Então, a gente está muito voltado para atenção com o cliente. Depois a gente vai dar atenção para o nosso segmento, que é o veículo do cliente, mas a atenção para ele é muito a dedicação nesses 23 anos que a gente está na área de K Automotive. A gente sempre foi o cliente no centro das atenções, né? Sempre buscando que ele saia dali contemplado e sempre com uma experiência bacana nessa tratativa, nessa atenção para ele. E o que você entende hoje como princípio dessa experiência do cliente? Como que começa esse processo? Como é que alguém, um pequeno gestor, eu quero também proporcionar uma experiência do cliente? Como que começa isso? É na forma de falar, é na forma de se posicionar, de se portar, na fachada? Como que você acha que isso começa? É um todo, né? A gente, primeiramente, fazer por paixão. Primeira coisa, a gente fala, o atendimento, né? Essa experiência do cliente, ele vem da paixão do que você faz. Então, quando você se importa não só com o que ele vai, o que você vai falar para ele, como que vai dar essa tratativa, e sempre buscando, né? Eu acredito que cada cliente tem um diferente do outro. Então, o seu atendimento, essa abordagem para cada cliente é sempre exclusiva, né? Então, não dá para ser a gente entende que não dá para ser um padrão único, né? Não pode ser. A gente entende que o robô, né, ser tudo robô, né, tudo muito, muito igualzinho, não é o nosso modelo. Nosso modelo é sempre entender o cliente, né, a necessidade dele, e em cima disso a gente começa a tratar exatamente cada cliente diferente um do outro, para que realmente tenha uma experiência bacana. A questão da empresa, eu acho que assim, sempre é um cartão de visita, né? Então, o visual, a imagem, nós preservamos muito hoje essa questão da experiência interna, né? Que é a questão de organização, de limpeza da empresa. A gente se importa com os detalhes, né? Porque o cliente ele tem que ter esse atendimento maravilhoso, quer dizer que você tem que ser um atendimento acima da média, né? Mas também ele tem que estar num lugar, um ambiente que ele se sinta bem, né? Hoje a gente
entende que quanto mais a empresa também tiver organizada, mais experiência o cliente tem. Então, a gente começa com esse atendimento bem diferenciado e sempre cuidando, né, da necessidade do cliente. E o restante ele já vai presenciando ali no todo, né? Então, toda a nossa cadeia, ela faz, né, desde o primeiro contato telefônico, ele começa a ter essa experiência, porque eles cuidam meio, né? A gente treina muito para ter essa experiência por telefone. Quando ele chega, tem a mesma, e quando ele sai também a gente dá a mesma atenção, né? Então, é uma construção contínua, né? Não para nunca, né? Cada dia se inventa, cada dia tendo que fazer diferente, né? Não adianta querer fazer melhor, o negócio é fazer diferente sempre, né? E o que você acha que hoje traria? Hoje a gente tem, o podcast chama Gestor Fora de Série, né? Então, o que você entende que hoje seria fora de série, ou seja, fora do padrão do mercado, na questão de experiência do cliente? Hoje, o que seria, eu acho que é a questão do sempre oferecer, né, entregar mais do que o cliente pagou, né? Eu acho que nesse período, né, que eu estou na gestão da Cal Automotive, eu né, treino cada colaborador que entregue sempre mais do que foi prometido. Porque com isso você consegue sempre estar gerando uma experiência muito maior. E nosso negócio não é focado no resultado, no dinheiro, né? O nosso negócio é uma consequência do seu dinheiro. O que tem que ser bem feito, bem entregue é esse contato, né? Essa tratativa, essa experiência de entrega da solução do problema, né? Então, a gente está sempre nessa busca de entregar sempre mais do que foi contratado. Então, isso acho que é um dos diferenciais que a gente tem e consegue ter um resultado bacana aí, de experiência de cada cliente. Isso é interessante que hoje o mercado chama isso de over-delivery, né? Que é entregar além das expectativas. E isso gera um pouco de confusão também, né? Tem gente que fica confuso com isso. Tem gente que fala, pô, o que é entregar além? É entregar mais produto, é entregar mais serviço? O que você entende hoje como entregar além das expectativas? Ou seja, o over-delivery. Quando a gente fala do trabalho em si, eu acho que sempre, né, sempre a gente pode entregar mais do próprio serviço, né? Eu acredito que ele contratou para fazer X coisa, mas eu enxerguei alguma coisa a mais que eu possa, né, que não vai atrapalhar, não vai ter mais custo, né? Na verdade, se eu coloco só uma atenção ali, resolvo um outro problema que vai surpreender o cliente sem custo. E é isso que vai gerar algo a mais, né? Então, isso gera, o que a gente fala, né, o levar o nosso nome, né? Porque o principal é o cliente satisfeito e ele vai levar cada dia mais para outros clientes, né? Para outras pessoas conhecidas, a divulgação da nossa empresa. Então, entregar mais eu acredito que um serviço está ali, já foi executado, mas você pode, no nosso caso, ele foi para fazer um alinhamento, mas a gente entrega uma aspiração, a gente entrega um barulho que viu ali a mais, era só apertar algo a mais e entrega no mesmo custo que ele pagou. Mas, além disso, eu acho que entregar mais não é só no veículo, né? Mas entregar mais é o que você faz para ele, né? Qual é a atenção, qual é a comodidade que você dá. Percepção de valor. Quando ele passa a ver que aquilo realmente não é só o carro dele, não é só o que a gente faz, né? Que primeiramente está voltado para ele, né? Então, a gente faz assim coisas para o cliente que eu acho que é mais importante, né? Que aí eu acho que eu falo que ele sempre entrega mais, né? Tá ali cuidando, tá dando essa atenção, mas sempre buscando entender. Eu acho que o principal é entender a necessidade dele, né? A gente entende a necessidade e aí vai além, né? Faz várias coisas que ele não estava esperando, né? Então, acho que isso é entregar mais. Eu acho que tanto no serviço quanto no atendimento e no mesmo
mesmo custo, a maioria das vezes, né? Então... E nós estamos falando de centro automotivo também. E você veio da operação, né? Você nasceu na operação. Eu venho da operação, né? Eu sempre tive nasci dentro eu falo que eu nasci dentro de oficina porque eu com 7 anos já estava dentro de oficina, né? Então, mas porque eu com 7 anos eu ganhei um padrasto, então ele tinha oficina e eu passei né? Eu falo que nasci dentro de oficina porque foi nesse segundo ciclo, né, da vida. Então eu sempre convivi dentro da oficina, nunca fiz outra coisa a não ser oficina, então até entender melhor. Então a partir dos 16 já começava a entender como que funcionava, sempre o objetivo de ter algo, sempre fazer algo diferente e ter um resultado diferente, né? Sempre pensando acima da média, né? Então, com 17 para 18, eu estava já abrindo a primeira empresa. Então, foi muito... Mas a dedicação foi sempre ao extremo, né? A disciplina de querer algo a mais, fazer diferente. Isso é importante, porque a experiência do cliente nada mais é do que também você querer sempre fazer algo a mais, algo diferente, né? Então começa dentro de você aí essa história. Então, antes de ser o grupo Automotive, foi Périckson Batista. Isso. Já era chamado de Tico nessa época ou não? Agora, eu sempre fui chamado de Tico, né? Agora que eu sou chamado de Périckson. Então, de vez em quando ainda eu falo... O cara pergunta, fala assim, quem tá falando? Périckson, mas eu queria falar com o Tico. Não é ele mesmo, mas ninguém sabe, né? Então, hoje que o pessoal tá sabendo quem é Périckson, né? Mas é isso, né? Eu acho que, assim, para você oferecer algo a mais, uma experiência para o cliente, eu acho que a primeira coisa é você ser cliente, né? E quando você se torna, né, se vê como cliente, você vai observar e ver o que você gostaria de receber como cliente. E eu falo que a empatia sempre tem que estar na ponta, né? Que você vai estar ali sempre fazendo o que você gostaria que fizesse para você, né? Então, eu falo para todos os colaboradores, faça sempre algo além nesse sentido de usar a empatia, se torne cliente a todo momento, né? Porque se a gente começa a enxergar dessa maneira, o cliente a gente consegue contemplar. Se a gente enxerga só como comercialmente, né, que é o que a maioria, né, a gente tem esse problema no mercado, né? Hoje o nosso é centro automotivo e para a gente realmente fazer um trabalho hoje de conquistar ou de fidelizar um cliente, tem uma dificuldade, né? Porque o mercado ele traz uma visão não muito boa, né? Porque o mercado é comercial, então é uma venda, né? É sobrevivência. E o nosso negócio é um trabalho inverso, né? Completamente diferente do que o mercado faz. E aí isso até a gente... só o cliente passando para a gente conseguir realmente mostrar isso. Aí depois que a gente consegue mostrar isso aí, virar uma experiência, a gente consegue fidelização, né? Então isso é muito bacana. Mas tem que ser cliente, acho que se colocar a todo momento como cliente, isso acho que faz o diferencial. Você está falando, você já citou algumas vezes aqui, eu treino, eu falo, eu converso com os meus colaboradores. Hoje você está falando de quantos colaboradores? Hoje a gente está diretamente com 40 colaboradores. 40, quantas unidades? 5 unidades. Então, em 5 unidades, 40 colaboradores, você está tão ligado assim, você está tão próximo deles. O que você entende sobre esse modelo de gestão? Olha, uma coisa que fez diferença e faz diferença diariamente todo dia tem que ser reforçado, né? Não adianta a gente só treinar e não reforçar. Então, o que a gente entende hoje que fez uma diferença muito grande na nossa empresa antigamente a gente falava uma vez por mês, né? Conversava e mostrava os problemas, os defeitos, e muito pouco olhava as coisas boas, né? Então, hoje eu falo assim, quando eu comecei a fazer um trabalho diário, né? Então, todo dia a gente tem um bate-papo de 10 minutos, todo dia, sem exceção. Isso já tem... nós estamos indo para 12 anos fazendo isso todo dia. Pô, mas todo dia não toma tempo.
eu acho que é um investimento diário. A gente faz um investimento diário. Todo dia a gente faz esse investimento. Pô, mas eles entram mais cedo? Entram mais cedo para a gente bater papo e falar o que a gente precisa oferecer para o cliente, o que eles também precisam fazer para estar bem, né? E com isso a gente conseguiu envolver a equipe. Porque, primeiramente, antes de atender o cliente, a gente vai cuidar das pessoas internas, né? Então, assim, se as pessoas internas não estiverem bem, elas não vão conseguir entregar algo para o cliente. Então, hoje a gente chega todo dia de manhã, faz a reunião, mas todos, né, a gente tem o abraço, né, que aí, porque sempre vai trocar uma energia positiva aí, uma energia bacana, e a gente consegue, né, aquele que está um pouquinho apagado, consegue se levantar ali e pegar um pouco dessa energia. Então, isso fez uma diferença, né? Então, a gente faz aí um bate-papo, fala de coisas boas, fala de alguns erros, né, pregamos muito a questão dessa energia, fazemos aí um ritual também de lá dentro, né, que acaba fortalecendo. E o que a gente fala é assim, quanto mais a gente investe nesse ponto, mais resultado a gente tem. Mas depois que eu comecei a fazer isso, eu entendi o seguinte, né? Antes eu olhava, né? No início a gente olha sempre o problema. O problema isso é uma questão do empresário, né? Ele tem, às vezes, um negócio tão bom na mão, mas ele olha tanto o problema que se torna um problema. Então, hoje a gente entendeu que o problema da nossa empresa, ou de qualquer empresa, é 10%. 10% é o problema. Então, temos 40 funcionários, dá dor de cabeça. Não, é só 10%. Você tem 3 ou 4 que ainda não está envolvido 100%. Mas o restante está muito bom. Então, a gente olha a empresa, tem 5 empresas, tem 90% da empresa é maravilhoso, né? Então, o que fez, né, esse bate-papo diário, tudo, me fez olhar mais para os 90%. Então, hoje eu olho os 90%, e trato dos 10%, e cuido dos 10%. Então, eu olho mais, né, hoje, constantemente, eu olho mais as coisas boas. Né? Então, todo dia eu olho que existe algo muito melhor do que eu via muitos anos atrás. Né? Hoje eu vejo todo dia coisas boas. Deu isso. Ok, qual é a solução? Antes eu ficava olhando para o problema. Hoje eu vou sempre atrás da solução. Quebrou não sei o quê. O que a gente faz para resolver? Então, isso começou a ter uma energia melhor dentro da empresa, né? E assim vai levando também no bate-papo, a gente leva para fora da empresa. Né? Então, cada colaborador que sai de lá consegue levar para o seu lar, né? Todas essas ideias, tudo. Essa energia positiva, a gente consegue ver resultados melhores. Então, hoje a gente consegue ter melhores resultados. Né? Nossa empresa teve alguns crescimentos, né? Um crescimento bacana, mas tudo por causa do time. Eu falo, né? Enquanto a gente quer estar, né, acho que sozinho vai chegar longe, a gente não consegue fazer nada sozinho, é só em time. Então, quando a gente cai a ficha que o time é mais importante, a gente trabalha intensamente para cuidar do time. E o resultado vem, né? A gente está bem, tá conseguindo um resultado muito bacana. Aí, né? A gente compara sempre na nossa área. Né? Na nossa área, a gente está bem... eu falo muito à frente de muita coisa aí, de outras empresas, a gente está bem amadureceu bem com esse trabalho, né? Então, acho que valeu a pena. E quando você fala, e você está falando de time, o time é muito importante mesmo, né? Isso aí, acho que é uma máxima de qualquer grande gestor, é focar no time, né? E eu achei interessante uma questão que você falou, que o time leva isso para casa. Sim. É importante porque não é só o time levar para casa. Né? Quando o time vem, ele traz a casa junto com ele. Né? Então é importante que você também se preocupe com isso, com ele construir algo na casa, para também trazer para dentro do time coisas positivas e coisas consolidadas. E isso tem muito a ver, no teu caso, porque no teu caso não existe trabalho remoto. Né? Não tem como você fazer um carro remotamente, né? E não existindo trabalho remoto, como que foi esse lead com o time, essa tratativa e os desafios que você teve na pandemia em relação à experiência do cliente? Então, foi muito interessante porque, assim, na pandemia a gente imaginou
né, o primeiro momento, imaginou um caos, né? Falei, puxa, tal, como que a gente vai fazer, né? E foi muito interessante esse trabalho, né? Volto a dizer a questão do trabalho do time, né? Essa questão da união, de estar sempre presente no dia a dia nosso, que assim, a gente, na pandemia, a gente falou, olha, nós temos um problema a ser resolvido por nós, não é por mim, por nós. Nós vamos ter que se unir e fazer isso dar um resultado bacana. E na pandemia, a gente começou né, definir o que ia ser feito, manteve todo mundo alinhado, né, quer dizer, até a questão financeiramente, porque a gente ia cair, né, todo mundo teve uma receita aí reduzida aí em 60%, 50%, a gente chegou a bater 60% de redução, mas a gente conseguiu fazer um alinhamento que não prejudicasse nenhum deles, né? Então todo mundo conseguiu não ser abalado no momento, a gente entendeu que isso era necessário e que a gente teria que estar, né, eles teriam não ter sido, né, não poderia ser abalado, porque senão a gente não conseguiria transferir essa experiência para o cliente. E aí o primeiro desafio foi buscar o cliente, né? E, inclusive, a gente implementou, né, em cima da pandemia, a gente cresceu muito, a gente aprendeu muito, porque a gente a gente estava preocupado sempre com o que vinha, né? Então, o que estava ali, a experiência era bacana, mas o porta de loja. E na experiência da pandemia foi que a gente começou a buscar, né, fazer o anterior, né? E essa experiência para o cliente foi bacana, porque a gente começou né, fazer esses pós-venda, né? Ou os clientes que não vinham há muito tempo, a gente começou a fazer esse trabalho diariamente, e aí começou a dar um resultado, né? A gente passou março, abril, maio, ali, junho, com uma deficiência, e aí com o start desse trabalho, a gente recuperou assim todos os meses, né? Então, julho, agosto, até dezembro a gente deu um estouro, assim, porque aí foi retomada, a gente conseguiu né, ter um outro resultado, mas porque começamos a fazer um trabalho antes, né? Então, a pandemia mostrou para a gente que não dá para ficar parado, né? Só ali. E a gente começou a buscar. E isso foi implementado na empresa. Hoje, a gente tinha só o vendedor ali falando com o cliente. Hoje a gente tem um time de call center e com esse contato diário com o cliente, né? No anterior, no durante e no pós, e a gente faz um trabalho hoje maravilhoso para a experiência do cliente, mas tudo criado na pandemia. Então foi fabuloso, porque funciona, nós conseguimos gerar uma experiência muito mais bacana para o cliente, que é uma experiência desde primeiro contato, pós, né, depois, né, o que a gente faz, né, para ter o feedback do cliente, né, se ficou legal, como foi a experiência. Então a gente aprendeu muito, mas na pandemia a gente conseguiu fazer, né, aprender com isso e conseguimos suprir essa experiência aí de uma outra maneira, né? Então foi muito bacana. Hoje você tem uma célula de call center dentro do Hoje tem do uma grupo. célula de call center. Isso, a gente está aí já com essa expansão, né? A ideia é aumentar e chegar a um ponto de a gente ter um número interno maior, né? Então, hoje nós temos são 3 colaboradores só cuidando dessa parte. E ela faz toda a parte de agendamento, parte de pesquisa de satisfação? Faz geral, né? Desde ele faz o primeiro contato, né? Quer dizer, o cliente buscou no Google, né? Primeiro contato, cara, a primeira experiência dele está no call center. E a gente entende que ali era o que a gente perdia, né? Porque é ali que a gente consegue dar atenção. Então, eu até brinco que a gente, vendo outras empresas que fazem isso, e a gente começou a entender que a importância, né? Aí logo vem a pandemia, a importância do call center.
Algumas empresas que a gente tinha conhecimento que ficava horas atendendo o cliente. Eu falei, mas pô, como horas, né? Para um atendimento. E aí, quando a gente implementou e começou a trabalhar nisso, é muito interessante como que a atenção tem ligações que demoram 20 minutos, 25 minutos de atenção para o cliente. Aí você fala, uau, como que pode, né? Então, isso foi muito importante, porque a gente conseguiu dar muito mais atenção, gerar uma experiência muito mais assertiva, né? Porque o cliente, a maioria, tem o produto, tem. Hoje não, hoje a gente consegue, com o time interno, consegue dar essa atenção, essa explicação técnica. Então, começa tudo por lá. Então, e aí esse call center faz esse primeiro contato, depois faz o pós-venda, depois faz o agendamento. Nós temos no sistema, né, os serviços que estão vencendo, então eles entram em contato com o cliente, né? Então a gente faz uma série de coisas que gera uma experiência bacana. Então hoje está bem bacana, essa experiência para nós foi muito boa. Eu como pílula de conhecimento, assim, eu gosto muito do modus operandi de uma montadora japonesa aqui no Brasil, que ela é muito focada em processo, né? E ela olha muito isso. Então, por exemplo, a experiência do cliente, boa parte das montadoras não fazia, terceirizava para uma empresa fazer. Aí vinha alguém ligar para você, perguntar, tá tudo bem e tal, seu produto tá bom, seu carro tá bom. E ela não, ela sempre, a vida toda foi ela que fez, ela mesma mantinha a célula do call center dela. Então não terceirizou isso para ninguém. Isso fez com que ela mantivesse alguns valores importantes, né? E criasse processos muito importantes hoje aí, até para o mercado automotivo mesmo, né? Que a gente tem, por exemplo, alguns processos dentro dessa marca, onde eles conseguem 2 mecânicos ensaiados fazer os trabalhos num carro só, ensaiados, né? Quem que vai pensar em ensaiar mecânico? E eles conseguem ter um resultado, às vezes, de fazer uma revisão de uma Hilux, que é um carro complexo, 45 minutos de trabalho. Um carro com 20 e poucos itens lá de revisão, né? Já acabei falando até o nome da marca, né? Eu falei o carro, pô, então eu falei o nome da marca. Mas que eu acho super interessante mesmo, né? Então são pontos assim que a gente traz de conhecimento de mercado. A gente olha para o mercado mesmo, faz benchmark e às vezes a gente tem que falar, pô, será que eu tenho alguma coisa mais a ser melhorada, né? Porque eu também sou cliente de mim mesmo, né? Sim. Eu tenho que pensar, uma das formas que eu consigo considerar é que eu sou meu próprio cliente também. Então eu tenho que ver como me atender, como atender o meu cliente no geral. E isso é um contexto, né? Você também tem cliente dentro de casa, você tem cliente família, você tem cliente sogra, você tem cliente... Então você tem uma série de outros clientes e outros fatores que incorporam esse contexto da experiência do cliente, né? Se você não proporcionar uma boa experiência para todos os clientes, onde é que a gente para, né? Sim. E isso aplicado na empresa, né? O que você acha que muda na tua vida? O que você acha que hoje você pode dizer que conquistou através dos seus clientes? Eu acho que a gente tá. Eu sempre pensei de uma maneira assim, né? O que eu poderia fazer para cada cliente, né? Então, o que a gente, né? Acho que o principal hoje eu falo que nós não vendemos nem pneu nem serviço. A gente vende, né? A gente vende segurança e confiança. Isso é o nosso hoje. Cada colaborador, né? Pro time sempre é passado isso, né? Nós não vamos vender produto, nós vamos vender confiança e segurança. E isso é muito legal porque com todo esse trabalho feito, eu acho que o principal, né, eu acho que que para mim tem muito valor, né, é a credibilidade, né? Eu acho que o que se ganha com todo o trabalho desse é a credibilidade. Eu acho que, né, credibilidade interna, né, de casa, credibilidade dentro da empresa, para o mercado, com os fornecedores, né? Então, isso para mim é um dos valores um dos
maiores valores, a questão de ter a credibilidade, né? Por ser bem visto assim, né? Nesse meio, né? Então, acho que hoje, com todo esse trabalho, né? Eu acho que valeu a pena fazer da maneira que a gente faz, né? Vivendo valores dentro da empresa, transferindo isso para o time todo e buscando sempre entregar a questão de segurança e confiança para cada cliente. Então, acho que assim, o que eu mais posso tirar de experiência disso é que vale a pena trabalhar correto, né? Que vale a pena trabalhar em cima de valores, porque a credibilidade é fantástica. Então, hoje a gente já não precisa... a gente expande, hoje a gente consegue montar outra empresa só com a credibilidade, né? Então, isso é maravilhoso. Bem legal mesmo. E quais são os principais indicadores hoje que você olha nesse quesito de fidelização de cliente ou de experiência do cliente dentro da sua empresa? Então, hoje nossa métrica aí, a gente está muito voltado, sempre olhando para o apontamento do Google. Eu acho que isso ajuda, né, que traz, que é o diferencial. Nós sempre estamos analisando ali, vendo como que a gente está na pontuação, como que a gente está tendo esse retorno do cliente por lá, mas internamente é o principal, né? Que a gente está sempre olhando a recorrência, né? Então, hoje, a gente já tem uma recorrência hoje, né, de fidelização do cliente de 85%. Quer dizer, 85% dos seus clientes voltam a fazer serviço. Então, assim, mas agora? Não, desde quando a gente começou, a gente tem aí na Cal Automotiva, 23 anos, eu tenho cliente de 23 anos que já... E é interessante a questão da confiança, né, quando a gente ganha credibilidade, né? É que o cliente, ele vende o carro, mas o carro não sai da empresa. Porque quem comprou volta, vai lá, pega o histórico, então ele vai vender o carro, vamos lá para você ver o histórico. E ali, o novo proprietário do veículo dá sequência de continuar fazendo serviço na empresa. Então, isso é fantástico, né? Então, a indicação do ex-proprietário para o novo proprietário. Então, a gente continua gerando fidelidade e essa recorrência é bacana, né? Hoje, quando a gente fala de 85%, então não cresce, né? Não, a gente tem crescimento de cada unidade, 15% de clientes novos, né? E as novas lojas tendo novos clientes também. Mas o trabalho é de gerar experiência para que a gente consiga realmente o cliente ser o nosso, não garoto propaganda, mas que ele divulgue nossa empresa, né? Que ele leve isso para mais pessoas. E a gente tem esse resultado muito bacana. Então, internamente, o que a gente está sempre medindo é como que está a recorrência, né? Então, assim, como que está o nosso contato com o cliente. E a gente acredita aí nesses números, né? A gente analisa eles e está muito bacana. E você entende que o cliente fala, o cliente dá feedback? Sim, o cliente eu acredito, quando a gente está preparado para realmente ouvi-los, eu acho que todo dia que o cliente fala, né? Eu falo com feedback para nós ou para cada funcionário é um presente todo dia que a gente ganha, né? Eu acho que assim, a gente só cresceu porque a gente vem oferecendo a melhor experiência que a gente pode, mas que a gente vem ouvindo o cliente diário, né? Então, todo dia a gente faz um pós-venda do cliente anterior, sem exceção. Pô, mas como assim? Tudo personalizado, nada... Cada cliente que recebe uma informação nossa é para ele, não é para nada. Bom, mas você manda para tantos clientes, individual para cada um, individual. Então, assim, é um trabalho muito humanizado, sabe? Então, a gente vai mandar no dia seguinte, fez o serviço hoje, amanhã, você fala, né, vai passar para o cliente, João, como que ficou o seu veículo, o que podemos, tal, e para ele nos dar um feedback, né? Então, é muito humanizado. Então, e isso ajuda, porque ele nos dá feedback assim que acrescenta demais, né? Porque se ele ficou alguma coisa que não estava
que não tava, não atendeu, ou que ele criou uma expectativa e não foi atendido, a gente vai pegar aquele feedback e vamos trabalhar, né, colocar no time para poder melhorar o próximo, ou quando ele voltar, né? Mas é fantástico, a gente aproveita muito a crítica construtiva dos clientes, né? Tudo isso aí a gente trabalha diário. E a nossa preocupação, né, não é só com os acertos, a gente quer o retorno, o feedback que não ficou bom, né? Porque esse aí é o que faz a gente crescer. Eu acho que é muito bom acertar, mas quando erra é bom receber o feedback, porque é o que a gente cresce demais. Às vezes eu falo com o meu time, né, na empresa, o seguinte, o cliente, o feedback do cliente é aquela consultoria cara a ponto de que você nunca teria dinheiro para pagar e que ninguém vai te trazer. Perfeito, é isso mesmo. Eu vejo assim, porque o cliente ele dá o feedback do cliente cara, se ele deu o feedback, assume e corrige, entendeu? Porque depois, quando a empresa cresce muito, estruturalmente, né, que você vê empresas muito grandes e tal, que tem muitas empresas embaixo que fazem toda essa consultoria para refinar esse dado. Falei da montadora, ressaltar dela, né? A gente vê uma equipe muito grande de pessoas, né? Uma quantidade de consultorias enorme de gente que vai cobrar, e muito bem, né? Muito caro da empresa, simplesmente para ouvir o teu cliente, para te dar um método de ouvir teu cliente e saber o que ele quis dizer. Então, eu vejo que isso é realmente importante, ouvir o cliente. E esse trabalho, Vitor, a gente faz não só com o pós. No durante, é muito interessante no durante a operação, essa atenção para o cliente, porque a gente entende que tem um bate-papo durante ali, e às vezes o cliente, como ele já é um cliente fidelizado, ele toda hora ele está te dando algum feedback. Então, assim, poxa, legal, mudou isso, mudou aquilo, pô, você renovou as máquinas, agora é máquina nova. Então, ele está olhando, isso é um feedback. Então, ele está observando que você mudou. Ou ele te dá um feedback, olha, não está legal isso e tal. Durante a operação, você consegue também captar muita coisa. Então, a atenção, né, estar atento no período todo, né, durante a operação é muito importante, porque eu falo, a gente tem que estar ali na empresa, mas tem que estar com o olhar 360 graus. Então, se você só olhar para frente ali, você não... E às vezes é o detalhezinho, né? Eu falo que se importar com tudo, né? Desde... se o cliente está bem dentro de uma sala, se o cliente... eu falo assim, uma das coisas que eu cuido muito será que o banheiro está de acordo? Será que está limpo? Será que isso... Então, eu mando... Né, a gente tem pessoas, né, que cuidam do bem-estar, que seria, né, vai cuidar do nosso ambiente diariamente. Olha, você tem que fazer 2, 3, 4 vezes por dia isso, porque nós queremos que o cliente tenha uma experiência bacana. E isso a gente se importa com esse detalhe, com o detalhe se ele está tomando um café, se ele está bem ali, que vai demorar, que vai... Então, ele está toda hora dando atenção. E nesse meio a gente consegue pegar muita coisa, né? Clientes que se admiram com algumas coisas que a gente faz, clientes que mostram que precisa melhorar. Então, atenção, eu falo assim, tem que estar sempre conectado ali, sempre com essa conexão com o cliente, para poder realmente melhorar o processo. E se tiver aberto a essa transformação, a coisa acontece, né? Eu acho que essa é uma dica séria, uma dica fora de série aí para o gestor, né? O gestor do seu estabelecimento, do seu negócio, que todo bom gestor tá de olho no negócio, né? Porque é o olho do dono que engorda o porco, não é assim? Então, quando você vê isso, né, você está dentro, você está olhando para o negócio. Eu sempre tive essa... Eu até brincar aqui um pouco a questão da gente estar, né, no negócio, né, é importante, né? Mas eu falo, hoje eu tinha uma crença, né, que era muito eu, né, no início, né, que eu tinha que fazer, eu tinha que... hoje não, hoje eu entendo que as pessoas... Né, olhando para esse lado, né,
o olho do dono que engorda o negócio, eu enxergo o seguinte, né? Hoje eu tirei um pouco dessa crença e entendo que as pessoas bem treinadas, elas cuidam do seu negócio. Então, eu enxergo que hoje o treinamento, né, com cada gerente, com cada vendedor, se a gente cuidar, e aí vai lá atrás na questão da equipe, se a gente cuidar, fizer uma gestão bacana com eles primeiro, com o colaborador, o resto ele acontece, porque eles vão fazer o que tem que ser feito, eles vão cuidar. Então, eu tenho uma opinião que né, eu aprendi muita coisa empiricamente, né? Então, tudo que eu falo assim, se eu tivesse o conhecimento do que eu tenho hoje, um pouco antes, eu falava, puxa vida, porque a gente demorou muito, né? 10, 12, 15 anos para poder, desses 30, foram 15 anos aprendendo empiricamente, né? Hoje a gente entende que de uma outra maneira. Então, quando a gente entende que como que a empresa vai rodar, sendo que eu não estou lá, né? Então, hoje eu falo, eu tenho que treinar, mostrar para cada um deles o que você quer e treinar sempre. Mas o principal eu entendo que o gestor, né? o diretor, o CEO, ele tem que estar toda hora servindo, né? Então, quando a gente serve as pessoas servem você. Então, quando eu cuido deles, eles vão cuidar do meu negócio. É muito, muito interessante. Depois comecei a ter essa visão que, assim, antes era centralizador. Hoje, já despluguei eu falo assim, você nunca despluga 100%, mas hoje 80% está desplugado dessa questão de centralizador. Porque as pessoas sabem fazer, as pessoas elas têm capacidade de fazer, e a questão quando a gente não subestima cada uma delas, né? Então a gente dá confiança para elas. Mas eu falo para cada um deles, né? No treinamento o que eu preciso de vocês não é técnica. O que eu preciso de você é comportamento e disciplina. E para que isso funcione, porque a técnica a gente vai treinar da maneira que a gente quer, mas o que a gente precisa é da confiança. E eu falo para todos, às vezes as pessoas ficam até ser os primeiros quando entram na empresa, eu falo, olha, o que eu quero de você é o seu comportamento e a sua confiança. Eu tenho que confiar em você. E você confiar em mim. Quando eu falo que eu tenho que confiar, que ele tem, né, que eu tenho que confiar nele, ele acha que é porque eu estou desconfiado que ele vai fazer alguma coisa com a empresa, né, ilegal. E, na verdade, não é isso, né? Eu falo, olha, eu tenho que confiar em você. A hora que eu tiver confiança em você, que você vai estar atendendo o cliente, você vai atender como eu atenderia, aí eu passei a ter confiança em você 100%. Então, a nossa busca aqui é que você atenda cada cliente como eu atender, como se fosse eu. E aí nós vamos ter uma questão de confiança que não tem tamanho. Isso funciona muito bem, porque aí faz parte da formação de cada gerente, cada vendedor, e o resultado é bom. Aí cai no que eu te falei. Se a gente cuida, eles vão cuidar do negócio. E eu acho que eu estou assim, a gente é muito feliz nessa parte, porque eu tenho funcionários, assim, né, colaboradores, que eu falo, hoje já não é mais funcionário, hoje eu já falo que já é membro já é patrimônio da empresa e a empresa deles também, sabe? Então, hoje a gente já tem diversos colaboradores. Eu tenho colaborador de 22 anos que está com a gente, de 15, de 16, tem 12. Então, assim, mas são colaboradores que já, para mim, eles já fazem parte, mas eles já são dono da empresa. É isso que eu entendo, porque tudo que eu falo, né, tudo que eu hoje faço, eles também fazem. Então, assim, para mim já ganhou essa confiança, então ele gera, né, o negócio roda tranquilamente, né? Então, eu acho que, só fechando essa questão, treine para poder confiar em cada funcionário. Não é confiar no funcionário, é confiar no trabalho que ele vai fazer ou a experiência que ele vai passar para o seu cliente, né? Então, acho que é treinamento sempre. E você falou um outro ponto bem interessante, que você falou que eu preciso de você é comportamento e disciplina. Né? Muitas pessoas têm até um comportamento ideal, têm um comportamento adequado, que eles não têm a disciplina, sim, cadência. Né? E, por outra vez, a pessoa tem a disciplina, mas não tem o tal do comportamento. Né? Disciplina, mas mente, disciplina, mas falta com a verdade.
Eu recentemente tive um funcionário que eu tive que desligar, que exatamente esse era o ponto dele. Ele tinha uma disciplina perfeita, mas no o comportamento eu não podia confiar. E aí você tem que desligar, você tem que... É um ponto até duro, né? Porque pra gente que é gestor, a gente sempre acredita que dá, né? Mas tem hora que a gente tem que levar a sério e entender que não dá. E cada seleção, na seleção você enxerga tudo isso, né? Você faz os testes, faz os questionários, identifica, né, o perfil e tal. Mas assim, na prática, né, que você começa a identificar. E a gente ficou mais assertivo, né, fazendo toda essa, né, essa parte da seleção, ficou melhorou muito, né, para a gente ser mais assertivo. Mas na prática que a gente fala, né, que o comportamento a gente vai ver no dia a dia. Porque às vezes numa entrevista você fala, uau, né? Semana mesmo eu tive uma entrevista com um rapaz, eu falei, uau, acho que, né, você se identifica tanto, mas aí assim, que cai naquilo que falou, às vezes para entrar no negócio ele se transforma, ele mostra de uma maneira, né? E eu falo assim, que você até acredita, né? Quando que você coloca para trabalhar, você fala, puxa, não tem nada a ver. Mas e a gente trabalha muito esse valor, né, de transparência, né? A transparência tem que estar ali a todo momento. Eu falo para cada um deles, tenha transparência com o cliente, com o seu colega do lado, porque é isso que faz a diferença. Então, a transparência, né, quando você consegue ver isso num colaborador ali que está contratando, que se aquilo que ele falou, que você fala, pô, esse é o cara, que ele segue em frente, é um resultado assim espetacular. Que ele consegue realmente entregar algo muito bom, né? Mas tem que estar sempre cuidando, né, para poder selecionar pessoas que realmente têm um comportamento para poder agregar na empresa e agregar para o cliente. Eu falo que o resto da técnica, todo mundo é passivo de ser treinado, mas o comportamento vem de dentro, vem do... Eu não sei se a palavra é certa, mas eu acho que vem do caráter mesmo, né? Não tem jeito. É isso mesmo. Tema final, acho que é importante falar disso também. Eu sou dessa linha. E como que você acha que a tecnologia te ajudou ou te ajuda no processo de fidelização do cliente? Ela ajuda? Então, a tecnologia, ela nos aponta, né? Eu acho que a gente consegue gerar tem várias ferramentas aí que a gente consegue alinhar ou ser mais rápido para tomar decisão, para fazer os gráficos que tem que fazer, a tomada de algumas decisões. Mas eu acredito, né, eu vejo, o nosso negócio não é escalável, né, então é um negócio muito, que cai no escalonável, que assim, ele é muito módulozinho, né, personalizado. Então hoje, na minha visão, assim, tem muita coisa vindo, mas nós estamos cada dia mais convictos dessa questão da energia humanizada, sabe? A tratativa humanizada ainda faz parte do nosso negócio e eu acho que ainda não a tecnologia, né? E quando a gente fala tudo muito automatizado, para o nosso produto ser um produto um commodity aí muito, né? Então não dá para ser muito automático, não dá, tem que ser, acho que mais humanizado, que é onde que você consegue realmente essa tratativa com cada cliente, usa da tecnologia para alavancar outros lados, mas o atendimento sempre tem que ser muito humanizado. Mas a tecnologia ela tem um papel fundamental no automotivo hoje, né? Você tem os sensores que acabam captando de lá informações de uso, de consumo, e isso acaba trazendo sempre mais estabilidade para você. Hoje você tem um equipamento que você pluga no carro e tira dali informações. Quando a gente fala, né, eu tô me referindo à questão do atendimento, né, do cliente. Do cliente, né? Então,
O atendimento em si, com a tecnologia, a gente percebe quando, né, a gente é cliente, né, liga reclamar de um telefone, você fica ali, você se perde tempo e você nunca resolve o seu problema. Então, você fica chateado com aquilo ali. Mas como é um negócio meio que monopolizado, você não tem o que fazer. No nosso, que é commodity, você tem que... O cara, se ele não for bem atendido, ele vai para o outro lado e o que mais tem é loja vendendo pneu. Então, hoje, eu vejo dessa maneira, essa questão da tecnologia, para o atendimento, ele tem um lado bom, mas tem que ser humanizado. Agora, quando a gente fala do trabalho, do serviço em si, a tecnologia, ela está aí, como diz... É mal inevitável. Não tem volta, né? Não tem volta. Se você não tiver um equipamento hoje, você não tem o que fazer, né? A gente fala de uma geometria hoje... Antigamente você apertou, acabou. Hoje não, né? Computadorizado. Tem carros que você não adianta ter um equipamento de geometria bom se você não tiver o complemento, que é um raster, né? Um raster que vai fazer o complemento daquela geometria. Então, assim, tudo mudou, né? Você pega uma marca de carro importada, se não tiver, você não entrega a qualidade, né? Então, assim, a tecnologia está aí, na parte de serviço, ela é obrigatória, né? Não tem jeito de estar desplugado da tecnologia para o serviço, né? Mas o diferencial é a humanização. A humanização. Eu acho que a humanização interna, eu acho que isso é importante, né? O que é o cliente interno e o cliente externo, principalmente essa questão da humanização. Porque sem a humanização ali se torna muito frio. E como está tudo caindo para essa questão as pessoas já não estão tendo mais essa atenção, né? E o que as pessoas hoje, que a gente está vendo que agrega valor, é que as pessoas buscam atenção, né? Eu, como consumidor, eu busco atenção, né? Eu vou num restaurante, eu quero atenção. Eu vou não sei o que, eu quero atenção, né? Então, alguns restaurantes você vai, o cara fala, o cardápio está aí. Caramba, tudo digital. Legal, mas quando você vai, que o cara te dá muita atenção, muda tudo, né? É verdade, então eu acho que eu estou nessa linha ainda. Talvez as novas gerações pensam diferente, mas eu acho que no nosso segmento essa tratativa, esse tete-a-tete aí, ele vai fazer sempre, vai estar sempre acima, né? Ele vai fazer um diferencial para a empresa. Eu acho que não pode pôr de lado essa questão de automatizar só e você vai embarcar a tecnologia no atendimento. Você vai fazer alguma coisa, mas o atender... O serviço é o atender. É o diferencial. Bom, e foi isso. A gente teve aqui um bom bate-papo aqui com o Péricson Batista, o Tico. Agradeço muito, gratidão mesmo por ter vindo. Para a gente é extremamente importante ter uma pessoa como você, que tem visão expansiva, essa visão de crescimento. E estamos felizes aqui de ter esse episódio com você. Acho que foi uma conquista para nós, mais do que qualquer coisa. Queria agradecer mesmo. Obrigado, Tico. Deixar um espacinho para você fazer as suas considerações finais. Não, a gente que agradece aí o convite, né? Eu acho que cada vez que a gente recebe o convite para participar de algum evento, para a gente é muito importante, né? Porque onde a gente se permite se transformar um pouco mais em uma pessoa melhor. Então, tudo isso para a gente é um crescimento, né? A gente, cada vez que a gente participa com outras pessoas, assim, que possa... Porque a gente vem aqui, não vem para ensinar, a gente vem para aprender, né? Então, toda hora a gente está aprendendo. Então, mais um aprendizado aí. Valeu, gratidão aí pelo convite. E esse foi o nosso episódio de fidelização dos clientes. Muito obrigado pela sua participação, por ter mantido até o final. E não esqueça de voltar no próximo episódio.